Olá pessoal, professor Gustavo aqui, e no vídeo dessa semana nós vamos avaliar um pouquinho mais de perto tanto a fala quanto a repercussão da fala do general interino da saúde, o Pazuello. Para quem está um pouquinho por fora, ele diz que o comportamento da pandemia de coronavírus ela vai ser diferente no norte e no nordeste do que acontece no sul e no sudeste e no centro-oeste do Brasil, uma vez que as regiões norte e nordeste estão mais ligadas ao hemisfério norte e as demais, centro-oeste, sudeste e sul, mais ligadas ao hemisfério sul. Isso gerou uma série de repercussões, memes como esse, né? E aí a gente precisa avaliar melhor alguns detalhes dessa fala para a gente não cair em alguns problemas. Já tem muita coisa para ser criticada, né? Na verdade, se a gente for pegar essa questão mais urgente, que é a do combate ao coronavírus, essa fala tem coisas mais problemáticas do que essa a ser pensadas. Então vamos por partes. Primeiro, apenas 7% do território brasileiro fica no hemisfério norte. Os outros 93% estão no hemisfério sul. O primeiro erro que ele comete é quando ele fala que as regiões norte e nordeste elas estão mais ligadas ao hemisfério norte e as regiões centro-sul, sudeste e centro-oeste estão mais ligadas ao hemisfério sul. Por quê? Ele mistura duas regionalizações diferentes do Brasil. Se a gente pega as macro-regiões do IBGE, a gente tem norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, 5 macro-regiões. Se a gente pega os complexos geoeconômicos, a gente tem Amazônia, nordeste e centro-sul. Então ele dá uma misturada feia nas estações. E a questão é quando ele vai falar que essa influência do norte ela vai ter ela vai aliviar um pouco o contágio e o comportamento da pandemia nas regiões norte e nordeste, né? Uma vez que está começando agora o verão no hemisfério norte. Agora, primeira coisa, eu gostaria de mostrar esse mapa aqui, que ele é desse livro aqui, ó, do Geossistemas. É um livro muito bom para quem se interessa por geografia física. Ele vai mostrar que nessa região do mundo, ao redor da linha do Equador, né, no limiar aí do hemisfério norte, né, no iniciozinho do hemisfério norte, a amplitude térmica ela é baixíssima. Ou seja, a máxima e a mínima anual elas vão ter uma diferença de 3 graus. Então, se é inverno ou se é verão, a gente não tem uma diferença tão grande. Na verdade, o que pode fazer uma diferença no contágio seria uma maior testagem, uma disponibilização maior de leitos e um isolamento eficiente, né? Então, 3 coisas onde o governo poderia trabalhar pesado e não está. Em seguida, eu fui ver a fala de alguns especialistas em saúde e infectologia, né? E aí a gente vê o seguinte, que quais são os problemas do inverno? Com temperaturas de 3 a 17 graus, o vírus ele fica mais resistente, né? O que não é uma questão para o Nordeste. A gente não vai ter temperaturas oscilando entre 3 e 17 graus. E a gente também vai ter, né, com as frentes frias chegando com maior frequência, nós vamos ver uma maior, uma maior fragilização do sistema imunológico, o que leva a um maior contágio por gripes e pelo próprio coronavírus, né? E por uma outra questão que vai ser, no frio as pessoas tendem a ficar mais aglomeradas em lugares fechados, o que também vai favorecer bastante o contágio. Até aqui tudo bem? Então a gente vê que essa questão não se aplica aos invernos no Nordeste. Isso por quê? Não é em qualquer clima que nós vamos ter uma amplitude térmica tão grande ou estações do ano tão bem definidas. Então, por exemplo, eu gostaria de mostrar aqui alguns climogramas. Então eu tenho o climograma, vou deixar aqui o de Natal, eu vou deixar aqui também o de Boa Vista, que fica, né, no hemisfério norte, e para a gente poder avaliar um pouquinho. Essa linha vermelha, ela representa a temperatura, enquanto as barrinhas azuis representam a precipitação, né? No caso do Brasil, a quantidade de chuvas. E nós vamos ver que realmente a oscilação ela é muito baixa de temperatura. Então essa mudança ela não é tão efetiva assim, né? Diferente de Caxias do Sul, que fica lá no sul do Brasil. Então a gente pode ver uma diferença bem grande aí, né, nos meses iniciais, que são o verão, e quando chega o inverno, né? Também peguei um caso do hemisfério norte, aqui é a cidade de Nova York, onde a gente pode ver que a temperatura ela vai abaixo de 0 no inverno
e ela vai chegar a praticamente 25 graus de média no verão. Então a gente tem aí uma amplitude térmica considerável, né? De bem mais do que os 3 a 5 graus que a gente encontra no norte e no nordeste do Brasil, certo? Eu encontrei também, fazendo essa pesquisa, uma fala do professor Lucivaldo Jatobá, da Federal de Pernambuco, onde ele defende a fala do general Pazuello. E nessa fala ele diz: eu não vi anomalia no que o general interino da saúde disse, porque o Nordeste recebe influência climática e meteorológica do inverno no hemisfério norte. Ok, professor, mas o que está começando agora no hemisfério norte é o verão, né? Mas isso não quer dizer que as temperaturas daqui despenquem e fiquem abaixo de zero. Além disso, a gente também recebe influência do inverno no hemisfério sul. E aí depois ele vai dizer que quando é o inverno no hemisfério norte, o que não é o caso, a gente vai ter muitos ventos frios vindo na direção do norte e do nordeste, o que vai se encontrar na zona de convergência tropical. A questão é a seguinte: primeiro, né, o que são os ciclones e os anticiclones que ele diz aqui nessa fala? A gente tem que ciclones e anticiclones a gente também pode chamar de alta e de baixa pressão. A gente vê isso muito na previsão do tempo. Quando a gente tem aquele Bzinho de baixa pressão, significa que provavelmente o ar ali está um pouquinho quente e por isso as moléculas estão um pouquinho mais dispersas, uma densidade do ar está menor. Então a natureza, como sempre tende a manter o equilíbrio, a gente vai ter ventos chegando ali, uma convergência de ventos. É a mesma coisa de estar um inverno, um frio danado, né? Não no Nordeste, né? Mas quando está um frio danado e a gente está no banheiro tomando um banho bem quente e abre uma janela. Então a gente tem uma baixa pressão sendo produzida ali, porque o chuveiro quente ele faz o ar ficar aquecido, então diminui a densidade do ar, e fora o ar está frio, está numa densidade maior, então a gente vai ter uma entrada de ventos ali para o banheiro. Então, basicamente isso se reproduz em escalas maiores. Então, a gente tem, por exemplo, uma baixa pressão, é onde o ar está menos denso, e ele vai atrair ventos. Esses ventos se encontram, sobem e vai chover bastante. Diferente da alta pressão, onde o ar está mais denso, ele desce, o que coíbe a formação de chuvas, e ele se espalha e vai em direção às baixas pressões, certo? E quando ele fala dos alísios e quando ele fala da convergência intertropical, a gente vai ter o seguinte, né? A gente tem a cédula de Hadley, que ela vai mostrar as altas e baixas pressões principais aí do nosso planeta. Então a gente vê, por exemplo, que numa latitude de 60 graus, tanto 60 graus norte quanto 60 graus sul, a gente tem aí um encontro de ventos, uma baixa pressão. Ali em 30 graus, a gente vai ter os ventos se separando. A gente tem aí, então, uma alta pressão. E ali ao redor da linha do Equador, né, latitude zero, a gente vai ter um encontro de ventos, uma baixa pressão. Essa zona toda de encontro de ventos, esses ventos que vêm dessas latitudes, a gente chama de alísios, né? O encontro desses alísios, eles vão formar muitas chuvas ali. Então ele está falando basicamente sobre isso. Mas isso não vai dizer respeito às características do contágio pelo Covid-19, certo? Então, vou começar aqui uma segunda parte do vídeo falando um pouquinho sobre como os climas se formam. Porque qual foi uma das principais incorreções de quem criticou muito essa fala, né? Foi o seguinte: se é hemisfério norte, é inverno, vai nevar. Então é uma associação que a gente faz muito de que o hemisfério norte é frio e que o hemisfério sul é quente. Mas para isso eu tenho esses dois mapas aqui de isotermas que eu peguei do Atlas do IBGE. E esse mapa ele vai mostrar o seguinte, que a gente tem áreas muito quentes no hemisfério norte, sim. Por exemplo, Catar fica no hemisfério norte. O deserto do Saara fica no hemisfério norte. A Síria fica no hemisfério norte, né? A Índia fica no hemisfério norte. E a gente vai ter no hemisfério sul muitas áreas muito frias, como a Patagônia e a própria Antártida, né? Então, a gente precisa se perguntar um pouquinho o que faz cada clima ser diferente e cada clima ser único ao redor do planeta. Para responder essa pergunta, eu usei esse livro aqui, Introdução à Climatologia, também bem bacana para quem se interessa pelo assunto, uma linguagem super acessível. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber diferenciar tempo de clima.
E para diferenciar tempo de clima, a gente tem que saber ainda antes, né? Então, para saber do clima, a gente tem que saber diferenciar tempo de clima, mas antes disso, a gente tem que saber o que são os atributos climáticos ou meteorológicos, né? Os atributos, eles vão ser principalmente a pressão, se ela é mais para baixa ou mais para alta, né, como eu acabei de explicar, vão ser a temperatura, se é mais para alta ou para baixa, e a umidade, se é mais para alta ou para baixa. Tem gente que desmembra e vai falar de temperatura, radiação, insolação, precipitação, nebulosidade, vento, mas vamos ficar só com esses 3 por enquanto. O tempo é como estão agora. Como está o tempo agora? O tempo ele pode mudar, ele pode virar várias vezes por dia, sem que isso seja motivo de grande preocupação científica. Já o clima é como o tempo costuma se comportar. Então, uma mudança climática ela é algo grave. Então, aquecimento global é uma mudança climática. Se começou a chover, é uma mudança no tempo, certo? Então, se eu digo, por exemplo, os verões em Portugal são muito secos, ou se eu digo que neva no inverno de Nova York, eu estou falando sobre clima, sobre como costuma ser. Outra coisa é se você liga para alguém que está em Boa Vista e pergunta como é que está o tempo aí? Né? Espero que tenha dado para entender. Então, os climas eles vão ser determinados por vários fatores diferentes. Então, o clima de cada parte do mundo é único. Ele é formado por uma combinação de vários fatores. Então, a latitude, se está mais perto ou se está mais longe da linha do Equador. A latitude, como a gente viu na célula de Hadley, ela vai influenciar as pressões, por exemplo, ou a quantidade de radiação recebida do Sol, ou ainda a temperatura, né? A altitude, se é mais alto ou mais baixo. A altitude, né? Quanto mais alto, menor a pressão, e quanto mais alto, menor a temperatura também. E mais baixo, o inverso. Continentalidade ou maritimidade, se está mais perto do mar ou mais longe do mar, né? A água ela tem um calor específico diferente do solo. Então a água ela demora mais para esquentar e demora mais para esfriar. Então a gente vai ter quase sempre água numa temperatura bem diferente do solo. E essa troca vai fazer com que a temperatura ela esquente mais devagar e ela esfrie mais devagar. Então a amplitude térmica perto do mar ela é menor. A diferença entre a máxima e a mínima ela é menor pertinho do mar, né? E longe do mar ela é maior. Então, se você vai comparar, por exemplo, alguém que mora perto da praia com alguém que mora em Brasília, você vai ver que as máximas e as mínimas elas diferenciam bastante, tanto num dia quanto com relação às estações do ano, né? A umidade, ela também pode sofrer interferência da vegetação. Quanto mais vegetação, mais úmido, né, fica o ar. E você também tem um sequestro do gás carbônico, né, do CO2, e isso também ajuda a reduzir a temperatura. O solo, né? Dependendo da composição e da cor do solo, ele pode refletir ou absorver mais calor. A disposição do relevo pode impedir ou facilitar a passagem de ventos ou de ventos úmidos, por exemplo. A intervenção antrópica, com desmatamento, poluição, reflorestamentos, isso tudo interfere no clima. As correntes marítimas, né? As correntes de água que passam pelo mar. As correntes frias tendem a deixar o tempo seco, porque dificultam a evaporação da água, e também mais frio. As correntes quentes, pelo outro lado, elas vão deixar o clima mais quente e também mais úmido por causa da maior evaporação de água. E as massas de ar, né? As massas de ar são grandes quantidades de ar que elas vão se formando e tomando a característica de onde elas estão. Uma massa de ar que se forma sobre a Amazônia, por exemplo, ela é uma massa de ar quente e úmida. Uma massa de ar que se forma sobre o Polo Sul, né, ali perto do Atlântico, do oceano, ela vai ser uma massa fria e úmida. Então, eu tenho aqui o exemplo de uma frente fria chegando, né? Geralmente, a massa polar atlântica, ela chega trazendo frentes frias aqui para o Rio de Janeiro. Então, a gente tem a frente fria, o ar ele é mais denso, né, mais juntinho, então ele é mais pesado. Então, ele vai chegando e vai fazendo com que o ar quente que estava ali antes cavalgue sobre ele. E aí a gente tem uma baixa pressão que já existia ali, que atraiu esse vento, que vai fazer esse ar subir, né? E que ao mesmo tempo, pelo fato de ele estar cavalgando sobre a frente fria, vai levar também essa umidade lá para cima. Então a gente tem frio e chuva quando chega a frente fria. Então a gente tem aqui alguns dos climas do Brasil,